A paz do Senhor, irmãos. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite do pastor Eleazar. É um grande amigo e é com muito prazer que eu estou aqui para adorar a Deus com vocês. Eu sou nascido aqui em São Pedro, moro em Limeira, congrego em Campinas. Então é só para vocês entenderem. A gente mudou para congregarmos em Campinas em 2014. Isso tem 10 anos. E foi ótimo. As pessoas perguntam assim, mas não é muito longe? Para mim não, irmãos. Para mim é pertinho. Porque quando você está adorando ao Senhor, e é onde que Deus te coloca, não é longe, é muito próximo. Até porque, como a minha esposa falou, quem me deu a vida foi Deus. Quem me dá as condições são Deus. Quem me dá a saúde é Deus. E quem me deu o talento é Deus. E eu tenho que prestar conta diante dele um dia. Então, se é Campinas, se é Brotas, não importa. O que importa é fazer a vontade do Deus, do Todo-Poderoso. Porque, como a minha esposa leu, ela não sabe o que eu vou trazer de mensagem hoje, irmãos. Ela não sabe. Ela até falou assim, o que você vai levar? É ceia? Eu nem respondi, fiz de conta que não ouvi. Mas o que ela leu, Isaías, capítulo 40, na realidade, os louvores, a leitura bíblica do pastor Eleazar, tudo tem a ver. Quem é esse nosso Deus? Ah, irmãos, pode sentar. Como eu estou de pé, eu ia deixar todo mundo de pé. Acabou indo. Quem é o nosso Deus, meus irmãos? Vocês já se perguntaram quem é este Deus? Qual o poder dele? Qual é a dimensão deste Deus? E por que um Deus tão grande e tão poderoso se preocupa conosco? Tem prazer em estar conosco? Qual é o tamanho deste Deus? O que ele pode fazer? Ou, melhor, o que ele está limitado a não fazer? E a minha palavra é realmente em relação a isto hoje. Mas tem tudo a ver com a ceia. Se vocês puderem abrir Romanos capítulo 8, verso 15. A gente vai ler bastante Bíblia, tá, irmãos? Só vou pedir para vocês abrirem esse trecho, o resto eu leio. Amém? 8:15. A minha versão está na revisada e corrigida. Amém? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Este é o nosso Deus, meus irmãos. Esse Deus tão maravilhoso. Eu e você somos chamados filhos do Deus vivo. Vou ainda fazer menção do que o pastor Eleazar leu, Lucas. Quando Jesus Cristo fala aos seus discípulos para ir preparar lugar para comer a Páscoa, celebrar a Páscoa para o povo de Israel era em lembrança, em memória do que Deus tinha feito a eles no Egito, retirados da escravidão do Egito.
E Jesus manda preparar a Páscoa, e no meio da Páscoa, quando ele pega o pão e pega o vinho, ele, pela primeira vez, institui a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, e quando Paulo em Coríntios, capítulo 11, diz, fazei isto em memória de mim, e isso também tem em João. Quando nós celebramos a Páscoa, celebramos em memória do que Deus fez por mim e por você. E é isto que eu quero falar hoje para você. Porque esse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão imenso, que não tem limites, ele simplesmente, em Gênesis, ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Ele cria a mim e a você. E nos dota de princípios, inclusive hoje eu estava falando com a minha esposa sobre isso. Ele nos dota de atributos que são divinos. Ele sopra do teu Espírito sobre nós. Nós não temos início, mas nós não temos fins, irmãos. Nós somos eternos. E nós podemos escolher se vamos ter a nossa eternidade com Deus ou não. Deus nos deu ainda o livre-arbítrio, o poder da decisão, inclusive de negá-lo, inclusive de escolher não servi-lo, inclusive de escolher ceder ao pecado. Esse é o Deus, o Todo-Poderoso que nós servimos. Para Ele não existe difícil, não existe impossível. Quem, como em Isaías diz, quem mediu as águas da terra com a palma das mãos? É esse Deus que me chamou, que te chamou para ser filho em Cristo Jesus. É filho, irmão, não é bastardo, é filho com Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós herdamos junto com Cristo o que Cristo conquistou na cruz. Jesus Cristo veio ao mundo e se entregou completamente ali, na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos novamente ter relacionamento com esse Deus e um relacionamento íntimo, um relacionamento único. Eu e você podemos chegar, como diz em Pedro, diante do trono da graça confiadamente por causa do sacrifício que Cristo fez. Podemos apresentar as nossas petições, podemos estar diante do Deus, o Todo-Poderoso. É este Deus que eu e você estamos celebrando e fazendo memória hoje. É o Deus que morreu na cruz no meu lugar. Morreu na cruz no teu lugar. E isso me faz parar para pensar, irmãos, qual é a minha herança com Cristo? Qual é a sua herança com Cristo? O que vamos herdar com Cristo? O que está preparado para nós depois do fim? E é neste ponto que eu quero que você pense comigo, que você medite e que você se desperte. Porque este Deus, tão maravilhoso e tão grande, Ele está dando para mim e para você através de Jesus, através do amor. Porque João capítulo 3 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer por mim e por você na cruz. Esse mesmo Jesus veio ao mundo, se esvaziou de toda a sua glória. Foi humilhado, foi judiado, foi cuspido, foi crucificado no meu lugar, no seu lugar. Para que eu e você, conforme está em Romanos, podermos ser chamados filhos do Deus vivo. Filhos. É filho. O filho tem direito ao que o pai tem. Quando você olha ali para o filho, para os dois filhos ali no Velho Testamento, o filho que chega para o pai e fala assim: me dá a minha parte da herança, que eu quero sair, quero viver a minha vida. Ou seja, aquele filho tinha direito e o pai entregou o que ele tinha direito.
E eu e você temos direito na glória. E nós temos que começar a entender a nossa posição espiritual. A nossa posição na igreja. Na igreja, todos nós temos uma função: ide, fazei discípulos. É uma ordenança que serve para todos nós. Ide e fazei discípulos. Expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Isso não está reservado para um ou para outro, está reservado para todos nós. É uma ordenança minha, é uma ordenança sua estar executando isso, estar fazendo isso. Lembrando que naquele grande dia, naquele dia que eu e você formos se apresentarmos diante do Deus, o Todo-Poderoso, receberemos o nosso galardão segundo as nossas obras. É segundo as nossas obras. E que obra eu estou fazendo? Como eu estou servindo esse Deus, o Todo-Poderoso, que me criou a sua imagem e a sua semelhança, que precisou enviar o seu filho para morrer na cruz no meu lugar, para que ele pudesse ter comunhão comigo novamente. E isso foi por amor. E eu estou aqui tentando servir a Deus, olhando para o quê? Para as coisas futuras, para as coisas que eu vou herdar, não pelo meu merecimento, mas pelo aquilo que Cristo fez na cruz, pelo preço que Ele pagou na cruz, para que eu pudesse ser co-herdeiro com Ele, e herdar com Ele os céus. Então, quando eu paro para pensar, tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, e como Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo está constrangendo você a você trabalhar para Ele? Ou você tem vindo à igreja somente me dá, preciso, quero, Senhor, me dá vitórias. Irmãos, Satanás já está debaixo dos seus pés. A autoridade que Deus deu em nome de Jesus Cristo é para pisar serpentes e escorpiões. E ninguém pode subsistir diante de você, nenhum demônio. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades que estão nas regiões celestiais. Então eu e você temos que vencer sim o mundo. Temos que vencer as ciladas do diabo que são preparadas contra nós. É esse Deus que me chamou. É o Deus que me chamou para fazer a obra dele. É o Deus que me chamou para ser co-herdeiro com Cristo. É o Deus que me chamou para ser filho. É o Deus que me chamou para herdar com ele. É aquele Deus que falou assim, ó, se você ouvir a minha voz, se você ouvir a minha palavra e praticar, eu e o Pai iremos e faremos morada em você. Qual a importância que eu dou para este Deus? E como eu dedico a minha vida para este Deus? Porque a palavra de Deus diz, e Jesus traz a parábola ali do ramo e da oliveira. Ele fala o seguinte, que aquele ramo que está na oliveira, que não dá fruto, Deus vem, corta e joga fora no fogo. E nós temos vivido uma igreja, muitas vezes, uma igreja acomodada em 4 paredes, que só vem aqui para receber vitórias. E a vitória já é nossa. A vitória já foi nos dado. Assim como Deus disse a Josué, o meu servo Moisés é morto. Mas assim como eu fui com ele, serei contigo. Ninguém poderá subsistir diante de ti. Da mesma forma, quando Cristo se entrega na cruz do Calvário,
Deus fala assim: Jesus morreu por mim. Mas agora eu te dou o Espírito Santo e você tem o nome dele para pisar serpentes, escorpiões, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, e nada, nem ninguém poderá subsistir diante de ti. E eu paro às vezes e fico olhando as dificuldades da vida. Como diz Mateus 28, diz assim, ó: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quem você quer do lado de você? Quem você quer dentro de você? Você já tem. Não tem desculpas. Não temos desculpas. O amor de Deus tem que me constranger. O amor de Deus constrange você. Diante das circunstâncias da vida, diante das lutas, diante dos companheiros de trabalho, da escola, das afrontas. Como é o amor de Deus na minha vida? A palavra em Hebreus ainda diz assim, 13:5: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Se Deus fez a promessa a Josué, qual foi a promessa a mim e a você? Ele não disse a Josué: eu vou fazer morada em você. Ele não disse a Josué que ele sempre estaria com ele. Deste jeito, não. Só que ele falou para mim, ele falou para você. E eu e você acabamos não olhando para aquele grande dia. Nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. A morte de Cristo na cruz do Calvário nos concedeu sermos chamados filhos do Deus vivo. Sim, verdade. Mas o que ainda está reservado para mim e para você para aquele grande dia? Pensem, meditem. Como vai ser os céus? Ruas de ouro? Como vai ser o céu? Onde você estará? A palavra de Deus em Apocalipse diz que assim como vemos, seremos, olhando para Cristo. Lembrando que, numa analogia, nós somos os irmãos mais novos de Cristo. Deus nunca chamou os anjos de seus filhos, mas Ele nos chama de filho. Ele cuida de nós como a menina dos olhos. Nos coloca debaixo de suas asas para nos guardar e nos livrar. E às vezes nós reclamamos das situações da vida. Minha esposa está aqui. Eu tenho certeza que ela nunca me ouviu reclamar. Quando eu estava no hospital, ela nunca me viu chorar por aquilo, nem reclamar. Estava eu e Deus. Só eu e Deus. E eu sempre falava assim para Deus: Deus, eu tenho te servido e eu sei da minha salvação. Se o Senhor quiser me levar, amém, eu vou estar super feliz. Melhor eu não poderia estar. Apesar do seguinte, irmãos, tem muito crente que tem medo de morrer, né? Eu não entendo como que ele quer encontrar com Cristo, que só tem dois jeitos: o arrebatamento ou a morte. Ou o arrebatamento ou a morte. Imagine os nossos irmãos antigos lá no Império Romano com medo de morrer, pastor. De ser jogado para os leões, nos tachos de azeite fervente. Então eu sempre falava para Deus: Deus, se o Senhor ainda tiver alguma obra na minha vida, eu quero sair daqui, quero sair 100%. Eu não quero ter nenhum tipo de problemas com os meus rins.
E era a única coisa que eu falava para Deus. Agora eu falava assim: Deus, se o Senhor quiser me levar, por favor, cuida da minha esposa e do meu filho. O único motivo de eu ainda querer ficar aqui é ou fazer a tua obra, ou cuidar deles. Tirando essas duas situações, o Senhor pode me levar. E a gente, às vezes, porque eu olhava a expectação da glória que está por vir. E Paulo também fala que sobre exatamente essa expectação, que a natureza espera ardentemente aquele grande dia. Porque naquele grande dia, dos 1000 anos que nós vamos viver, com Cristo governando essa terra com vara de ferro, lá, esse planeta voltará para as condições do Éden, a nível de natureza. E aí eu paro para pensar assim: eu estarei com Cristo naquele grande dia, naqueles 1000 anos, estarei aqui governando com Cristo, pastor? É o que eu espero. É o que eu espero. Porque é uma das coisas que estão reservadas para aqueles que são salvos. É uma das recompensas que nós teremos sendo salvos. Em Apocalipse capítulo 2, eu sempre gosto de ler isso, porque abre a minha mente. Diz assim, vou ler alguns trechos, vocês não precisam abrir. Quando João escreve as 7 igrejas, no final de cada igreja ele diz algo. E diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. As 7 igrejas ele fala isso. Ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer. Vencer o quê? O pecado. Vencer o quê? A tentação. Vencer o quê? O mundo. Vencer o quê? Satanás e as suas hostes malignas. Vencer o quê? A preguiça de fazer a obra de Deus. A vergonha. Vencer o quê? Vencer todo este mundo pecaminoso que está aí se formando para o anticristo governar. Vencer os meus desejos que me afastam da presença de Deus, mas é ao que vencer. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Pensa na recompensa. Pensa na recompensa. Se você vencer, meu irmão, e não é tão simples vencer. Para você vencer, você tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Para você vencer, você tem que falar: eu vou fazer a obra, eu vou falar de Jesus, eu vou ganhar almas, eu vou ser um ramo frutífero. Aí Cristo vem, habita em você. E aí a palavra de Deus diz o quê? Que tudo que pedires, te darei. Salmo 37, às vezes a gente fica tão preocupado em pedir as coisas para Deus, irmão, e vem no culto e pede, e ora, e faz campanhas, e faz jejum, e a palavra de Deus fala assim: obedece a minha palavra, faz o que eu mando, e tudo que você pedir, eu vou fazer. Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o que deseja o teu coração. É simples receber. E como eu agrado a Deus? Como eu agrado a Deus, pastor? Fazendo a vontade. E qual é a vontade de Deus? Que ninguém se perca. E o que Deus determinou a mim? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. E aí eu vou pedir tudo que eu quero, e tudo que eu desejo, e Deus vai falar assim: está aqui, meu filho. Está aqui, meu filho.
Continuando ainda em Apocalipse, verso 11 do 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Não receberá o dano da segunda morte. Isso está reservado para os filhos. Para os filhos. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei eu comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O amor de Deus e a recompensa que Deus tem para mim me constrange. Constrange você? A mim me constrange. Eu tenho vergonha de Cristo. Muitas vezes da minha inércia, muitas vezes de eu ficar esperando, muitas vezes de eu falar assim, Deus, mas como eu faço? Jesus fala, né, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Mas é o que vencer. 26. E ao que vencer, presta atenção, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Glória a Deus, isso é para mim, é para você. Aleluia! Quando eu olho tudo isso, a recompensa de Cristo morrer na cruz do Calvário, hoje eu vou celebrar o quê? Eu quero lembrar de todas essas coisas, em memória dele. É em memória dele, meus amados. Em memória dele o quê? O sacrifício que ele fez. Mas o sacrifício que ele fez na cruz me deu o quê? O que eu conquistei com esse sacrifício? O que está preparado para mim com aquele sacrifício há mais de 2000 anos atrás? Glória a Deus. Apocalipse 3, verso 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia! E aqui vem um ensinamento para mim e para você, que o próprio Jesus fala que quando alguém se envergonha dele, ele também não vai apresentar o nome diante de Deus. Diz assim, ó: e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer, glória a Deus, ao que vencer. E como diz o 2,26, não é só vencer, guardar as minhas obras até o fim. Guardar as minhas obras até o fim. Aí, ele vem com Cristo e faz morada em você. Fala a verdade. Cristo morando dentro de você com Deus, o que pode te impedir? Quais são as circunstâncias da vida que vão parar você? Isso não foi dado a Josué. E ele venceu grandes nações, grandes impérios, grandes exércitos. Mas foi dado a mim e a você. O próprio Deus Todo-Poderoso habita em mim. Quem pode se subsistir diante de mim? Glória a Deus. 12 do Apocalipse 3 diz assim: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Aleluia, e dele nunca sairá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aleluia, Jesus. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Glória a Deus.
o amor de Cristo me constrange. Não só o amor dele, mas quando eu olho o que eu vou herdar com Cristo, por causa do amor de Deus, que enviou o seu Filho para morrer na cruz no meu lugar, porque não existia sacrifício que eu poderia fazer para pagar o preço do pecado que foi derramado sobre a minha vida, do erro e da desobediência. Mas quando Cristo paga este preço, eu sou lavado e remido com o sangue dele. Posso me apresentar diante do Deus, do Todo-Poderoso, do trono da graça, confiadamente. Esse mesmo Deus, o Todo-Poderoso, este Deus que foi lido em Isaías 40, que ele mede as águas do mar com a palma de suas mãos e nada pode impedir o que ele quer. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja estrelas, e houve estrelas. Ele deu ordem e tudo se fez. É esse Deus que habita em mim. É esse Deus que habita em você. É esse Deus, meu irmão, que te chama por filho. E o que ele pede de ti? Sacrifício? Obediência. A palavra de Deus diz assim, tenho eu tanto prazer assim no sacrifício? Ou antes que me obedeçam? Ide, a ordem de Deus, por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Estou repetindo, né, irmãos? Mas, qual é a ordenança de Deus para as nossas vidas hoje? Tenho eu tanto prazer no sacrifício do que antes me obedeçam? Obedeçam, vençam, e o que está reservado para você não tem igual. E Apocalipse 3, 21, aqui é a glória, meus queridos. Onde esse Deus, pastor, esse grande Deus, diz assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia! Irmão, se isso não constrange você a fazer a obra do Deus, do Todo-Poderoso, essa igreja é uma grande igreja, meus amados. Olha o tamanho desse lugar. Estamos no mês de julho. Já acabando. Vou fazer uma pergunta. A minha esposa fala assim, não faz pergunta para a igreja. Como eu dou aula de escola dominical, eu faço pergunta. Mas eu vou fazer uma pergunta, meus irmãos. Mês de julho de 2024. Vou perguntar só desse ano, não vou perguntar de todo o tempo que você serve a Cristo. Se Cristo te chamar hoje, prestar conta dos talentos que Ele te deu, o que você vai apresentar a Ele? O que vamos apresentar a esse Deus? Sendo que vocês conhecem a parábola, aquele que guardou o talento e não multiplicou, foi lançado fora, onde há pranto e ranger de dentes. Julho. Ninguém está dando glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Julho 2024. Cristo me chama para prestar conta diante dele, porque pode ser pela morte ou pelo arrebatamento. Eu vou chegar diante de Deus e Deus vai fazer aquela pergunta: ô servo, tudo bem?
Eu te dei 1 talento, eu te dei 5 talentos, eu te dei 3 talentos, eu te dei 8 talentos. Apresenta conta para mim. Ah, Deus, sabe o que é? Lá na igreja onde eu congrego, tem muitos talentos, tem muita gente, eu não tenho oportunidade. Eu nunca tive oportunidade de falar do teu amor, nunca me deram um departamento, nunca me pediram para fazer nada. Eu acho que não cola diante de Deus. Qual foi a resposta deste Deus para aquele que guardou o talento e escondeu diante da terra? Tu sabias que eu faço o quê? Multiplico aquilo que eu não tenho? Se pelo menos você tivesse colocado o seu talento na mão dos banqueiros, é um exemplo, né? Para que tivesse pelo menos os juros, né? Agora, este amor de Deus me constrange. Porque vai chegar o grande dia que eu vou ter que me apresentar diante do trono de Deus. E Ele vai me perguntar: onde estão os teus talentos? Esse Deus vai me fazer essa pergunta. E não só isso, eu ainda corro o risco de perder toda a recompensa da herança com Cristo. E eu ainda estou dentro da igreja. Estou aqui adorando ao Senhor, vou participar da ceia do Senhor em memória dEle. Estou aqui para participar em memória dEle. Em memória do quê? Do que Ele fez na cruz. Em memória do quê? Do que Ele conquistou na cruz para mim. Em memória do quê? Do amor que Ele dispensou na minha vida. Em memória do quê? De Ele poder vir e habitar em mim. É isto que eu tenho que, às vezes... Na escola dominical, irmãos, eu dou aula de discipulado na sede. Eu cuido da classe de discipulado dos novos convertidos. Eu acabei ficando com a classe do pastor Raimundo, saudoso. Irmãos, é uma responsabilidade. E eu sempre falo assim, eu amo aquela classe. Pastor, eu amo a classe do discipulado, sabe por quê? Me faz, todas as semanas, dar aula para um novo convertido, e aquela aula fala comigo. Sempre fala. Às vezes, assim, eu olho aquelas circunstâncias e fala comigo, porque me volta lá no meu primeiro amor. E me chama a atenção. Eu estou fazendo? Eu estou fazendo? Eu estou fazendo? Ou eu já me acomodei? Aonde eu estou? Mas, além de tudo isso, Apocalipse 21, e disse-me, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. Nós somos o quê? Herdeiros com Cristo, que eu li em Romanos, certo? Que eu li também em Coríntios. Verso 7 do capítulo 21 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, é ao que vencer. Amém? Se vocês puderem ficar de pé, quero orar. Minhas palavras terminam aqui. Nós vamos tomar a Santa Ceia, meu querido. Faça em memória de Cristo. A partir de hoje, todos os dias que você se levantar, olhe para o céu e fale assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Porque como eu li para vocês, e eu espero que tenha ficado claro, ao que vencer, ao que guardar as suas obras até o fim, e cumprir as suas ordenanças. Então, temos que tomar cuidado, porque naquele grande dia, para mim terminar e orar para vocês, e deixar mais uma coisa para você pensar, a palavra de Deus diz assim: muitos dirão, mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei os demônios, eu curei os enfermos, eu ressuscitei os mortos. E o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Eu sei que é uma palavra um pouquinho duras, mas é a Bíblia, meu irmão. Amém? Senhor, te louvo e te engrandeço, Pai. E te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Pai amado, Pai querido, que o teu Espírito Santo, Deus, nos constranja todos os dias, Pai, a te servir, a fazer a tua obra. Ah, Senhor, a nos apresentarmos diante do teu trono, Senhor. Sim, confiadamente, pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas, Pai, que possamos, Senhor Deus, estar dignos diante de Ti, fazendo a Tua obra, ganhando almas, Senhor, e possamos apresentar os nossos talentos naquele grande dia, Senhor, recebendo a coroa, Senhor Deus, da salvação. Sim, meu Pai, o galardão, Senhor, e sendo chamado Teu Filho, Pai. Desperta-nos, Senhor Deus, a Te seguir, a ouvir a Tua voz, a fazer a Tua obra, Senhor, porque o Teu nome é grande, Senhor, e nada pode subsistir diante de Ti, Senhor. Quando Tu determinas, tudo ocorre. Pai, das expectativas e das esperanças que temos, Senhor, nesta vida, a Tua palavra também nos garante que quando fazemos a Tua vontade, Senhor, quando agradamos a Ti, todas as coisas, Senhor Deus, vêm até nós, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, grandemente a Tua igreja, Senhor. Amém. Amém.